Bom, esse primeiro vídeo é para ser uma introdução, só para ter uma ideia melhor, para ficar mais fácil depois de entender, né, por que as peças estão indo para tal lugar e entender como funciona o cubo. Então, o cubo é basicamente composto por três tipos de peça. Então, né, tem três cubos aqui à direita, mas eu desmontei um dos cubos para ficar mais fácil de ver, por exemplo. São praticamente o mesmo cubo, né? Quase a mesma marca, para ficar mais fácil de visualizar. Então, o primeiro tipo de peça que a gente tem são os centros, que a gente costuma dizer que são fixos, né? Porque o que significa isso, né? Que eles vão estar sempre na mesma posição relativa entre eles, por mais que eu gire, né, os centros. Por exemplo, o branco vai estar sempre oposto ao amarelo e sempre nessa mesma ordem de cores aqui, né? Esse vermelho nunca vai no lugar do azul, né? Então, o branco vai estar sempre nessa posição em relação ao vermelho e ao azul, né? E a mesma coisa para todas as cores, por mais que eu gire assim dessa forma, os centros não trocam de lugar. Então, como a gente pode ver, essas peças no meio de cada face, né, os centros, elas estão sempre na mesma posição relativa entre eles. Então, é isso que a gente vai usar como referência, né, para conseguir resolver o cubo mágico. Então, essas são as cores de referência que a gente tem que ver. Então, o que isso significa? Por exemplo, então, o próximo tipo de peça são essas peças que têm dois adesivos. Então, como eu falei, desmontei. Então, por exemplo, essa peça vermelha e branca, o lugar dela, né, o lugar correto dela é entre o centro vermelho e branco, certo? Então, por exemplo, aqui, né, tem o centro vermelho, centro vermelho aqui, centro branco aqui. Então, o lugar dela é aqui, né? Vocês podem concordar que aqui é onde ela deve estar. E, importante também, que ela vai estar sempre nessa posição entre os dois centros, né? Não tem como ela estar aqui, assim, por exemplo. Né? O que significaria? Significaria essa peça estar aqui, assim. O cubo não está na posição de cubo. Então, não tem como. Daí, como exemplo aqui, eu também peguei o azul e o vermelho, que tem que estar entre o centro azul e o centro vermelho. Então, o lugar correto dela é aqui. Tem mais uma que eu não posso colocar agora, senão não consigo colocar a próxima. Então, o terceiro tipo de peça são essas peças dos cantos, né? A gente chama centro, são as peças no centro de cada face. Os meios, que fica entre dois cantos. E os cantos, que são as peças de três adesivos, que ficam justamente entre três centros, né? Então, aqui tem o centro branco, o centro vermelho e o centro azul. Então, eu desmontei esse cubo aqui. Então, tem a peça que é branco, vermelho e azul. E vai entre os centros branco, vermelho e azul. Então, o lugar correto dela é aqui, só um instante aí. Então, o objetivo é deixar ela nessa posição. E da mesma forma também vai estar sempre nesse canto, né? Ela nunca vai ocupar o espaço entre só dois centros, né? Que seria mais ou menos isso. Ou seria equivalente a estar aqui, por exemplo, né? Vermelho e branco. Então, ainda precisa alinhar com o azul, então, para estar realmente em formato de cubo, precisa estar entre três centros. Então, no canto propriamente, daí por último aqui, só voltando, uma peça de dois adesivos, um meio, né, tem que estar entre o branco e o azul, entre o centro branco e o centro azul. Aqui é o lugar correto dela, certo? Então, entre dois centros também. Então, é bom entender essa parte, né? Porque a gente não tem como colocar uma peça no lugar que ela não pertence. Uma peça de três adesivos vai estar sempre no lugar de uma peça de três adesivos. Por exemplo, essas duas peças podem trocar de lugar. Deixa eu pensar como é que eu posso fazer. Assim, por exemplo. Então, o branco, vermelho e azul está no lugar... quer dizer, está aqui, né? Está no lugar errado, mas está no lugar de um canto, certo? Então, nunca vai estar no lugar de um meio, por exemplo. Da mesma forma, vamos ver aqui. Então, por exemplo, o branco e o laranja, que está no lado oposto aqui, essa face laranja, está no lugar, está entre os centros
branco e vermelho, mas está ocupando uma peça de 2 adesivos, no lugar de uma peça de 2 adesivos também. Então, não tem como estar aqui, por exemplo, né? Não faz sentido. E os centros, por mais que eu mexa, né, eles vão estar sempre numa posição relativa fixa entre eles, certo? Então, é isso que é importante entender. E para o próximo passo, né, a gente vai usar justamente os centros, né, que são as peças de um adesivo, e os meios, que são as peças de 2 adesivos, para formar a cruz.